Preste atenção. Hipnose espiritual pode causar brigas familiares? Primeiro, Fernando, explica para nós o que é essa hipnose espiritual. Bom, Faria, para o pessoal que já é espírita é fácil entender isso. Porque a gente sabe que a gente fica no meio de entidades espirituais que elas estão interagindo conosco aqui na nossa vida. Então essas hipnoses, o que acontece? Acontece da forma mais normal e comum e corriqueira na vida do ser humano. Tá? Mesmo sem perceber? Sem perceber. Por exemplo, quando você está no trânsito, dirigindo, e o trânsito de Uberaba agora, viu, Faria, já dá para a pessoa ficar ali, ó, entrar em estado alterado de consciência, igual São Paulo, por exemplo. A pessoa, quando está diante de um videogame, brincando, ela não vê mais nada, ela entra no estado que a gente chama de estado alfa, tá? Um estado alterado de consciência. Nesse estado, o que acontece? O nosso inconsciente, ele se distrai e fica fácil para entrar informações dentro do nosso inconsciente. Positivas e negativas. Positivas e negativas. Por isso que tem, por exemplo, técnica, por exemplo, Faria, que a pessoa ela coloca fone de ouvido e a hora que ela está dormindo, informações, estudos, matemática, física, a pessoa põe e vai entrando. Ela vai aprendendo ali. Então, da mesma forma, essas entidades espirituais, elas sabem disso. Então, o que acontece? Um casal, viu, Faria? Um casal tem um marido perfeccionista e uma mulher também enguiçada. Tá? Aquele casal ali. Então, o que os espíritos fazem? Eles vão no marido que está voltando do trabalho, está ali no trânsito, e esse marido é muito perfeccionista. Então eles falam para ele assim, a hora que ele entra em estado de consciência alterado: fulano, a hora que você chegar em casa, aquele livro que você pôs em cima da mesa vai estar fora do lugar. Aí você vai e grita com a sua mulher, xinga ela. Aí o que eles fazem? Eles correm lá na mulher, a mulher está vendo novela. Ela está vendo aquelas novelinhas lá, e dentro da televisão. E chega e fala: fulano, pega esse livro do seu marido e esconde ele no lugar que ele não vai achar. Porque a hora que ele chegar, ele vai gritar com você e você grita com ele. Você não deixa por menos não. Então o que acontece? Aí o marido chega em casa, o livro está fora do lugar, ele já grita com a mulher: ô mulher, cadê o livro? Ela falou: não sei onde é que está o livro. Que livro é esse? Pronto. Aí o cara xinga a mulher xinga o marido. Você está entendendo, Faria? Ou seja, as entidades acabam colocando os dois em rota de colisão. Exato, ali. E aí os espíritos ficam do lado ali rindo, achando graça. Você está entendendo? Então o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que nos distraem a consciência. É meio um transe? É claro, a pessoa, por exemplo, um homem está assistindo futebol, Faria, ele está dentro da televisão, ele está em transe. A mulher pode chegar do lado dele e falar: meu bem, quando acabar o jogo, você faz favor, você vai no supermercado, compra isso e isso. A hora que acaba o jogo, Faria, o cara não lembra de nada. Ele estava dentro da televisão. Se o sujeito está assistindo um filme, ele está dentro da televisão. Então, quer dizer, ele está em transe. Nesse momento, qualquer informação, ou da mulher, ou do marido, ou da espiritualidade, vai entrar na cabeça do sujeito. Pode acontecer quando os dois estão juntos, no mesmo ambiente, assistindo a mesma coisa? Pode acontecer. Eu já vi caso, por exemplo, estavam os dois assistindo novela, os dois dentro da televisão ali assistindo a novela. E aí o que acontece? Vem uma entidade, fala no ouvido da mulher, fala: ó, pergunta do seu marido disso e daquilo que aconteceu há 30 dias atrás. Uma coisa que ele fez que não gostou. Aí a entidade vai lá no ouvido do marido e fala: ó, se ela te perguntar isso, você manda ela pentear macaco. Você está entendendo? Fala: ô mulher. Aí acaba ali a novela, a mulher chega para o marido: você lembra aquilo que você falou para mim, prometeu que ia fazer há 30 dias atrás e não fez? Ah, eu lembro, não lembro não. Ah, então, você esqueceu de fazer. Aí a mulher, aí o marido começa a implicar com a mulher implica com o marido e está feita a confusão. Fernando, nesse caso especificamente, aí é o lado ruim, mas pode acontecer da hipnose espiritual? Pode. Ser uma coisa boa também? Pode também. Se for uma entidade benfazeja, tá? Se a pessoa estiver vigilante, ela vai ter o quê? Companhias de espíritos benfazejos. Então os espíritos vão falar, por exemplo, você está ali no trânsito, você está pensando sempre no melhor, tá? Você é uma pessoa bem intencionada. Aí chega lá um benfeitor e fala assim: ó, quando você chegar em casa, você vai ligar para aquele seu irmão que está em dificuldade lá no Rio de Janeiro, tá?
e vai conversar com ele, ver como é que ele está, tá? E vai chegar e vai fazer um agrado para sua mulher também. Você chega lá, dá um abraço nela, dá um beijo e fala para ela tanto que ela está bonita. Orienta para o bem. Para o bem, tá? Aí ele vai lá na mulher, a mulher está lá meio distraída, ele fala, ó, seu marido chegando aqui, ele vai te abraçar, aí você dá um abraço nele. Mas para isso, as pessoas têm que estar o quê? Numa sintonia do bem, Faria. Tá? Porque se o casal tiver numa sintonia das trevas, vai ter o quê? Vai ter companhia das trevas. Se tiver numa sintonia boa, vem o quê? Entidade benfazeja. Por isso que, em praticamente todos os programas, né, Fernando, a gente sempre retrata aqui, sempre coloca a questão da religião na vida das pessoas. Porque tem esse lado bom, que deve ser o principal, principalmente na relação de um casal. Claro, então quer dizer, a religiosidade, Faria, ela é muito importante na vida do casal. Por exemplo, quando o casal é católico, protestante ou espírita, o que eles têm que ter o hábito, todo dia à noite, de fazer o culto do Novo Testamento ou do Evangelho. Tá? Para quê? Para poder manter a sintonia em alto grau. Tá certo? Dentro do lar. Então, por exemplo, quando você faz o culto evangélico no lar, você vai manter a sintonia com os benfeitores espirituais. Aí esses benfeitores vão sempre reforçar o cordão fluídico em volta da sua casa. Tá? Isso pode ser em qualquer religião. Pessoa católica leu o Novo Testamento, o evangélico também leu o Novo Testamento. Tá? Então a gente tem que procurar o quê? Estar numa sintonia de vigilância. A gente sempre vê as pessoas prometendo que vão fazer culto, mas nas famílias a gente vê que alegam N problemas para não fazer. Né? Exato, é novela que começa, é o filme, é o futebol que atrapalha. Tem que fazer a janta, estou cansado, o dia foi corrido. E aí o que acontece? Você não vai alimentando o seu inconsciente com coisas boas. Porque toda vez que você faz uma leitura positiva, uma leitura boa, uma leitura religiosa, você vai forrando o seu inconsciente para coisas boas. Tá? E evita o ataque dessas entidades espirituais, que os evangélicos chamam de demônio, os católicos chamam lá de demônio também, e os espíritas chamam de espírito obsessor. Tá certo. Tá? Bom, hoje o Fernando trazendo para nós aqui, hipnose espiritual pode causar brigas familiares? Já deu para perceber que pode, né? Muito. E muito. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos rapidamente para o intervalo comercial com o Cássio Deleu. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista e trazendo outros assuntos aqui de interesse do nosso telespectador internauta, ok? Intervalo comercial, voltamos rapidinho. Bom, hoje o assunto do Polícia Notícia com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho, é o tema hipnose espiritual pode causar brigas familiares? Mas eu vou aproveitar o Fernando aqui até para ele explicar. Nós estamos falando sobre a hipnose espiritual, mas tem também a hipnose clínica. Qual que é a diferença, Fernando? A hipnose espiritual ela é feita por espíritos, pessoas já desencarnadas, tá? E quem quiser saber mais sobre esse assunto, pega no Google a Revista Espírita do ano de 1860, mês de janeiro, tá? Que é a edição do ID ou edição da FEB. Lá nessa revista espírita tem falando sobre hipnose espiritual. Agora, então, Fernando, dentro do assunto hipnose espiritual, as brigas conjugais podem ser motivadas por obsessão, então? Pode, a maioria das brigas conjugais são feitas motivadas por obsessão, viu, Fábio? Que é o que você comentou agora há pouco com a gente, né? Então Exatamente. Esse fato acontece mesmo. Acontece demais. E aí, nesse caso, muitas vezes a gente orienta o quê? A pessoa fazer o culto do evangelho, tá? E aí usar o caderninho da harmonia. O que é esse caderno da harmonia? O meu sogro, o doutor Elias, ele ensinava aí essa técnica. É o seguinte, você tem um caderno, tá? Por exemplo, marido é muito chato, a mulher não... Toda vez que ela escuta a voz do marido, ela entra num estado nervoso muito grande. Então, quer dizer, toda vez que o marido for falar com a mulher, ele vai escrever no caderninho. Meu bem, eu estou querendo comer aquele arroz com feijão que você sabe fazer, que é uma delícia. Aí a mulher vem e responde, tudo bem, meu marido, eu vou te dar. Tá? Mas desde que você me dê um beijinho também. E aí eles vão conversar só com o caderninho. Evita comunicação verbal, porque a comunicação verbal, Faria, muitas vezes tem interferência dos espíritos. Então, para evitar isso, eles começam a ter o quê? Uma comunicação por escrito. Tá? Então o marido, em vez de verbalizar alguma coisa, chega para a mulher, escreve, ó, toma aqui, lê.
Ó, tô com vontade de namorar você hoje à noite. Até superar essa dificuldade. Até superar essa dificuldade, tá? Aí depois que volta, e geralmente os casais... Funciona, os casais brincam, depois, não, quero continuar, é bom. Porque a hora que você escreve, Faria, ali você coloca, ó, beijos. Tá? Coisa que você não, quando tá falando, você não fala. Escreve, desenha um coração. Desenha um coraçãozinho, eu te amo, ó. Eu tô com vontade de comer aquele arroz com feijão e ovo frito. Você faz para mim? Faço. Ó, hoje eu quero te namorar à noite. Aí você escreve lá com uma florzinha. Às vezes tem uns que põem até um bombonzinho. Tá certo? Aí vale a criatividade. Vale a criatividade. E fica uma relação gostosa. Os dois só se comunicam pelo caderninho. Tá? Até superar a dificuldade verbal e eles conseguirem o quê? Afastar aqueles obsessores de casa. Bom, tá? Beleza. Faça o teste. Para você que está com algum problema de desarmonia conjugal, faz o teste, usa o caderninho. Bom.